Ai, eu não conseguia. Isso é pôr os carros de cotrização. Eu amo demais pra isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Isso ia ser uma loucura. Ramboia. Com moderação. Welcome, anónimos lindos. Bem-vindos ao nosso podcast sobre relações de amor e sexo. Nós somos os poliamorosos Tesi, Cris e Mariana. Hoje vamos falar sobre sair do armário. E o que é que nós queremos dizer com sair do armário? Normalmente está associado a pessoas LGBTQI+, que decidem partilhar com os seus amigos, família, pessoas dos seus círculos de trabalho, dos seus círculos de contacto, que são não heterossexuais. No nosso caso também temos pessoas que não são heterossexuais e fizeram esse come out aqui entre nós os três, mas hoje vamos focar-nos em coming out e em sair do armário como não monogâmicos. Então, quando foi que a gente descobriu que a gente tinha um armário pra sair, dizendo assim, né? Como é que a gente descobriu que a gente era diferente, que a gente começou a parar pra pensar de que realmente nós somos desse jeito? Como é que foi pra ti, Tesi? é esquisito, porque eu não me lembro de ter para mim esse conceito do armário. Eu nunca quis estar em nenhum armário com nada, e eu acho que é por causa disso que eu faço muitas revelações propositadamente para provocar, e com isso ao mesmo tempo estou a sair do armário. É uma cena bem esquisita. Para mim só caiu a ficha quando não era monogâmico, quando realmente percebi que conseguia estar com outra pessoa. Eu tinha sempre curiosidade em estar com outra pessoa, mas quando tive, percebi que conseguia estar com várias pessoas ao mesmo tempo, conseguia estar sexualmente com outra pessoa diferente da minha relação, e isso para mim é que foi a prova dos 9, e aí é que eu percebi, ok, tenho um armário. Aí tu saiu do armário. Saí do armário, mas muito mais tarde. Esse foi tipo o choque, a prova que eu... ok, isto está mesmo a acontecer, isto faz parte de mim. Curti, porque isso é o que me faz ficar na não monogamia, não é? Então, mas tem gente que, tipo, quando vai sair do armário, tem gente que fica em negação durante muito tempo, né? Tem gente que fica, tipo, eu gosto de estar com outras pessoas, eu sinto que isso é natural pra mim, mas, não posso fazer isso. Nunca, não posso fazer isso. Eu acho que no meu caso foi um bocadinho isso, ou seja, eu já sentia, desde sempre, eu ainda antes de andar com o Tesi, eu era capaz de gostar de uma pessoa e estar com outra, ou tipo, no mesmo dia dar beijos a várias pessoas diferentes. Eu sempre tive isso, não é? E durante a relação com o Tesi, tipo aquela altura em que foi aqueles 9 anos monogâmicos, eu sentia atração e sentia vontade, mesmo vontade, grande vontade de estar com outras pessoas às vezes. E por um lado pensava, ok, é impossível uma pessoa estar sempre só a pensar numa. Por outro lado eu pensava, mas isto ao mesmo tempo está aqui um bichinho que eu devia se calhar explorar. E depois de começar a explorar, aí sim, ok, se fiz um come out a mim mesma, tipo, ok, claramente isto é o que é para ti. A não monogamia é que é, tipo, a tua forma de ser, ponto. No meu caso, foi de um caso bem específico que eu tive, que eu estava num relacionamento sério e eu me apaixonei por outra pessoa. Estava num relacionamento monogâmico e eu me apaixonei por uma outra pessoa. Então, naquele momento, eu parei pra pensar e caiu a ficha de que, ok, se eu tenho a capacidade de amar duas pessoas ao mesmo tempo, então isso quer dizer que, se pá, eu não sou muito monogâmica. Porque mais antes, quando eu era adolescente e quando eu era, tipo, pré-adolescente, não sei o quê, que eu gostava de vários menininhos, eu não tinha esse conceito, eu não sabia o que era. Pra mim era só errado. Então, depois que eu procurei saber o que era, aí eu pensei, opa... Mas também não lutavas muito contra esse errado. Ias lá e erravas mesmo de propósito. A gente vai errando, né, pra aprender. Eu acho que o passo seguinte, claramente, para quem está num relacionamento, é de falar com uma pessoa que não quer estar e dizer, olha, não é por nada, mas se calhar eu tenho interesse em explorar outras coisas. E foi isso que aconteceu entre mim e Tesi, nomeadamente fui eu que introduzi a conversa, embora nós já tivéssemos alguma conversa de
fazer threesomes ou assim, não tínhamos nunca tido uma conversa de tenho interesse em estar com outras pessoas sem ti. E na altura em que eu introduzi essa conversa foi depois de ter lido imenso e ter tido o meu momento de come out interno. Depois a forma como eu exteriorizei foi a falar com a Tesi primeiro, e foi uma conversa tipo final de tarde, estávamos no sofá e conversámos sobre isso abertamente. Os primeiros passinhos mais pequeninos, eu acho que eu não me lembro bem, mas eu acho que foi, nós comentávamos pessoas giras no geral, e isso tinha uma reação não negativa, porque para começar é logo bom. Sim, eu concordo, e acho mais que, para além de nós irmos dizendo que achamos aquela pessoa gira ou achamos que tivemos interesse, eu conheci uma pessoa e andei a flertar e não sei o quê, porque também falávamos disso. Também falámos de ter interesse em eventualmente experimentar threesomes. Acho que fomos fazendo pequenos coming outs que eu acho que depois facilitaram quando tivemos a conversa sobre deixar de ser monogâmicos, basicamente. E mesmo assim, quando tivemos essa conversa, não foi tipo passar do zero monogâmico para o anarquia relacional ou para o polimor. Foi tipo, olha, eu acho que é experimentar estar com outras pessoas, mas não foi logo tipo, quero me apaixonar por outras pessoas ou eu consigo me apaixonar por outras pessoas. É algo progressivo, né? Tipo, vai... a conversa mais próxima que eu tive sobre isso no meu antigo relacionamento foi: se tu fosse solteiro, agora tu pegaria qual famoso? Era, tipo, foi o mais próximo que a gente chegou a conversar sobre algo do tipo, sobre não estar com aquela pessoa que a gente tem um relacionamento. Foi o mais próximo que a gente chegou. Eu acordei aqueles casais que fazem isso, mas depois fazem uma cena de ciúmes. Porquê? Porque ela? Exatamente. É porque ela tem não sei o quê. Aconteceu, assim. Acho que até há uns sketches de... Tem do Porta dos Fundos, Porta dos Fundos. Sim. Então, e se tivessem que dar conselhos para alguém que quer falar com o parceiro ou parceira, ou parceiro, ou o parceiro neste caso, o que é que diriam como dicas de como sair do armário para o parceiro? Primeira sugestão, olha, pode ser escolher um local assim mais calminho e falarem assim com tempo, sem stress. Sem ser um local público, de preferência. Tipo um restaurante, né? Chorar no restaurante, fazer escândalo, caralho. Então também explicar que a monogamia, ela não é a única estrutura relacional, tipo, não é a única maneira de se relacionar com as pessoas. Também é interessante. Acho que dizer à pessoa com quem se está, tipo, olha, eu acho que a monogamia na realidade não é a coisa que mais se adequa a mim, porque X, Y e Z. Pode ser tipo, olha, porque eu gosto muito de ti e quero estar contigo, mas tenho um kink específico que tu não tens, por exemplo. Pronto, eu acho que dar alguns argumentos ajuda também a outra pessoa a compreender o porquê de se estar a ponderar uma alternativa à monogamia. E sim mostrar que não vai mudar a estrutura da relação, né? Que já estão a praticar naquele momento. Que não vão mudar ou que não vão deixar de estar juntos necessariamente, porque provavelmente vai mudar pouco, não é? Mas sim. Sim, vai mudar. Ok, sim, estou a perceber o que é que estás a dizer. Sim, e também questionar e perguntar se alguma vez já passou isso pela cabeça da outra pessoa, e se, olha, tu já pensou nisso, tu já pensou em tipo, criar alguns cenários positivos e botar a pessoa para imaginar, ou perguntar se a pessoa já imaginou isso também. Sim, acho que sim. E acho que é muito importante isto, que é deixar a pessoa à vontade para dizer, ok, tudo bem, tu podes ser não monogâmica, mas eu não sou e, portanto, não quero abrir a relação, por exemplo. Ou seja, não achar que fazer o come out vai implicar que a estrutura da relação muda em si. Sim, vai acontecer alguma coisa, pode não acontecer nada, pode não é? acontecer, as pessoas podem não partilhar a mesma identidade ou a mesma estrutura relacional e pronto, e aí prevalecerá o que eles decidirem, mas possivelmente prevalecerá a relação monogâmica que já tinham anteriormente. Às vezes também pode ser uma questão de timing ou de tempo. A pessoa leva com o choque dessa informação que se calhar não está à espera, e depois tem que gerir a informação e, se calhar, pensando bem, falando outra vez, voltando a pegar nas coisinhas todas. Uma dica também vamos supor, um domingo à tarde, assim,
chama o seu companheiro, ou sua companheira, ou seu companheiro e fala assim, olha só, descobri um podcast bem legal, vamos escutar junto? E daí mostra Ramboia com moderação. Achei que ia ser outro qualquer. Tipo Não, Multi-Amory ou qualquer coisa. Eu nem escuto outro podcast. Não, mentira, eu escuto alguns outros, mas não é o foco agora. Então, agora vamos imaginar que vocês já falaram com a pessoa que vocês têm uma relação e já tá tudo certo e agora vocês vão ter um date com outras pessoas. Então, como que você introduz esse tema para esse novo date? Como é que você faz para poder contar pra pessoa com quem você está saindo que você é uma pessoa não monogâmica e vive um relacionamento não monogâmico? Eu todas as vezes faço uma diferente e muitas vezes faço merda. Quer dizer, já fiz mais vezes merda do que fiz das últimas vezes com a experiência. Então explica lá qual é a asneira que tu fazes. Os primeiros 6 meses eu lembro-me de fazer a minha própria gestão e muitas vezes isso acabava por contar às pessoas demasiado tarde sobre este come out como não monogâmico e sobre a relação que já tinha. Neste caso não é só dizer à pessoa que olha, sou polimoroso ou não monogâmico, já tenho uma relação, é um bocado mais forte. Pois. Por norma tu acabavas por só contar. Depois já estar hooked. Calma, mas explicar o que é estar hooked. Tipo, tu ias sair, trocavas mensagens, ias sair, mas tipo, quando começava a altura de ok, vamos nos beijar ou ok, vamos para a cama, tu aí contavas. Sim. Não era tipo, não começavam a namorar e depois eu lembro-me de um dos primeiros casos. O estar hooked pode ser interpretado de várias formas. Nos primeiros casos eu cheguei até, olha, logo na primeira vez ela nem sequer soube que tinha outra relação, sequer. Era turista. Que feio. Lances. E de outras vezes, da segunda ou da terceira vez, a miúda, eu lembro-me de uma vez em que estávamos, já era a terceira vez que íamos para a cama e ela não conseguia concluir, se é que me faço entender. E ela, depois disso, sentou-se e disse que eu acho que sei porque é que não consigo. E ela veio-me com a pergunta: quem é a Mariana? Ou seja, ela teve a fazer um research no Facebook e a ver fotos e... Mas foi lá a mesma, querida. Mas foi lá mesmo, sim. E já, quando já suspeitava. E foi com esse confronto que eu contei a essa pessoa. Mas a partir daí foi sempre a melhorar. Já contava antes de coisa acontecer. Ah, é? Sim. É mesmo? O teu caso foi muito especial. O meu caso foi muito especial, o caralho, porque a gente conversou durante uma semana pra ir. Tá, e tu nunca me falou, eu também nunca te falei. Exatamente, olha a hipocrisia aí a bater. Mas a gente tá falando de ti agora. E tu nunca me falou que tu era poli, muito menos que tu tinha um outro relacionamento. Durante todo o tempo que a gente tinha conversado, tipo... Eu sei que eu também não disse, mas falando de ti agora, tu também não falou. Mas exatamente por eu saber... E tu me contou da pior forma possível. Não, acho que foi engraçado. Não, foi no fim do nosso date, tu foi me deixar em casa e tu falou, olha, eu conheço o Roberval. Sim, linda, mas repara, eu já sabia que tu estavas com o Roberval, por isso tu não... Eu sabia que podia manter essa informação para jogar um bocadinho... Porque eu sabia que não ia sofrer. Oh, linda, estava a ser giro. Pra ti. Exato. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Do nada, o cara já me conhece, já sabe metade da minha vida. Mas tu também tinhas um namorado. Tinha, mas eu não tinha te contado ainda. Exatamente. Ambos não tínhamos contado um ao outro. Falando do mal lavado, mas eu não sabia quem tu era. Tu já sabia quem eu era. Tu já tinha visto foto minha. Não tinha visto foto tua. Tu tava zoando com a minha cara. Uma confirmação da Mariana que tu eras a namorada, tu namorado dela. E eu soube isto antes de sair contigo. Que calma.
Tá, mas aqui, pulando aqui pra parte... Então, desculpem lá, isso é tudo muito giro, mas Sim. o meu conselho, a minha sugestão é siga. dizerem à pessoa com quem vão sair de antemão. No meu caso, eu sinceramente, Mariana, prefiro escrever logo no meu perfil das dating apps, que assim, só as pessoas que têm interesse ou que estão disponíveis é que fazem match. Eu não tenho que estar a dar ao trabalho de dizer, olha, desculpa, olha, é que eu tenho outras relações e saio com várias pessoas, está tudo bem. Por assim eu digo logo, acho que fica mais simples para toda a gente e é muito mais ético, vamos ser realistas. E filtras melhor, né? Eu passei por várias etapas, né? Disso de contar para outras pessoas. Eu passei pela etapa de só contar para outra pessoa quando eu realmente achar que fosse necessário, tipo, a questão que o Tese falou, quando achar que já pegou a pessoa já e que, tipo, vai valer a pena contar, senão também não contava. Eu já passei a fase de contar só quando ia no date com a pessoa, tipo, não tinha isso no meu perfil em nenhum aplicativo de Tinder, né? Vou querer falar outro nome aqui, mas não vai dar. E hoje, eu tenho uma outra coisa que eu faço, que nem a Mariana. Já tá no meu perfil. Então, só vai fazer match comigo quem leu aquilo ali e quem sabe o meu tipo de relacionamento. Muitas vezes não leem. E eu também já falo logo que tem o podcast. E já mando o link já pra pessoa, meu filho, já ouve aí, já descobre as coisas aí, que é mais fácil. Para dar menos trabalho. Exatamente, porque, nossa, o que eu tô poupando em explicação... Já são pá, aí umas 4 ou 5 horas de tutorial que pode ouvir em vez de tu estás a contar, né? Nossa, já me poupa um tempo. Isso por falar em poupar e dar trabalho a explicar e não sei o quê. Eu acho que uma coisa que é preciso é estar preparado para ouvir questões, responder, dar detalhes às vezes. Mas é assim, também saibam impor limites, porque de certezinha que foi alguém que vai começar a perguntar coisas demasiado sexuais ou pormenores demasiado explícitos da vossa vida e vocês têm todo o direito de dizer eu não vou falar contigo sobre isso. Mando logo a merda. Só tens que saber que eu não sou monogâmica e que o meu estilo de não monogamia é X ou Y, ou eu estou a descobrir, ou whatever. Não são obrigados a dizer sim, eu faço threesomes aos sábados, às segundas e às terças. Por favor, ninguém tem que ser isso. Faz aonde nesses dias? Não sei, mas se souberem vocês, por favor, digam, mandem mensagem. Como dizia o outro, tenham noção. Tenham noção, exatamente. E depois é assim, outra coisa que é importante é compreender que há pessoas que não vão estar à vontade com a não monogamia. Vão dizer, ok, tudo bem, tu és assim, eu não sou, tchau, tchau, adeus e um queijo, beijinhos. Exatamente. Amigos como dantes ou não amigos como dantes. De preferência não. Depende, porque se forem pessoas com quem tu és amiga antes e depois decidiram um date, porque não, amigos, já mesmo. Em relação aos amigos, eu tenho um problema, mas isto é o meu caso, que é, eu quando estava no modo experiência, estava a ter muitas experiências, nós já falámos disto num episódio anterior, mas só para reforçar que já cometi o erro de dar informação desnecessária em exagero ao meu círculo de amigos e tipo, eles fartaram-se dessa merda, não façam isso. Tipo, pros meus amigos, os mais próximos, que foram quando eu falei primeiro, né, pros meus amigos mais próximos, eles agiram com muita naturalidade, porque já sabiam que eu já tinha um lado pra coisa, vamos dizer assim. Então foi tudo muito natural. Teve uma amiga minha que disse que acho muito legal, mas eu não iria conseguir, porque eu sou muito possessiva e aquele assunto todo. Mas pros meus amigos foi tipo suave. Todos eles acharam o máximo e tipo, não teve... Teve alguns que me criticaram, mas não me afetou muito. Eu acho que um dos problemas maiores é as dúvidas todas e os medos com que os amigos ficam. E isso leva-nos a uma das perguntas que os anónimos nos fizeram, que é, basicamente, esta anónima pediu-nos para dizer como é que reagimos a este tipo de perguntas. O que aconteceria se os seus namorados começassem a se odiar? Misericórdia. E se você quiser voltar à monogamia? E se alguém engravidasse e vocês se separassem? Ou seja, como é que nós lidamos com o facto de os amigos verem logo a coisa negativa? Tipo, e se vocês se separarem? E se isto acabar com a vossa relação? E se de repente outra pessoa engravidar?
Como é que vocês reagem a isso? Mas eu acho engraçado que estas perguntas provavelmente foram feitas todas por mulheres. Não. E as mulheres veem mais o lado negativo disto. Deve estar a brincar. Não, e os discordo. homens Discordo completamente. fazem aquela cena do vangloriar o homem de poder estar com várias mulheres. Eu discordo completamente porque todos os meus amigos, no geral, de homens e mulheres, pra quem eu contei, os que mais me criticaram foram homens. E os que mais viram o lado negativo das coisas foram homens. A sério? Sim. A mim foi ao contrário. Se calhar é um bocadinho de machismo aqui. Vamos falar de machismo. Um homem não monogâmico é um grande homão. Uma mulher não monogâmica claramente está com problemas na Piranha, relação. E é piranha. Ou seja, se calhar os teus amigos reagiram, alguns deles, porque eu conheço outros que não reagiram assim tão bem quanto isso. Se calhar alguns deles reagiram com: "Ei, estás a sair com bué de miúdas, bué de Não, bom", os mais próximos, os mais próximos não reagiram bem. Exatamente, os mais próximos ficaram tipo assustados, não é? Exatamente. Principalmente tendo em conta que nós tínhamos acabado de casar e as pessoas de repente veem-nos ok, acabámos de casar e agora vamos estragar esta relação toda. Que é o que as pessoas sentiram na altura. Inclusive, eu tive um amigo em que, quando eu contei pra ele que eu tava namorando com o Roberval e com o Tese, ele parou tudo que ele tava fazendo e falou assim: "Cris, como assim tu tá namorando com 2 homens? Tu não tem vergonha na tua cara?" E eu falei assim, ó... Só se não. ter como amigo, só se for. Sim, não tenho vergonha, não. Boa. Nunca tive, vou ter agora por quê? Certo. E também vergonha é overrated. Sim. Mas queres falar sobre cada uma destas perguntas? Não, eu acho que não é preciso. Eu acho que é só mais ou menos explicar como é que nós reagimos e como é que nós respondemos overall a este tipo de perguntas negativistas, digamos. É que isto tinha que pano para mangas. Não, nunca mais daqui saíamos. Ui. Não, é só, tipo, em termos gerais, como é que é a nossa reage? reação, não é? Sim. Epá, a minha reação, não sei, eu habituei-me e não me sentia afetado, nem me sentia muito atacado. No meu caso, eu acho que eu não gostava de ouvir, obviamente. Não gostava e não gosto. Acho que é sempre complicado as pessoas estarem a pôr em causa as tuas decisões. Mas, acima de tudo, eu acho que a forma mais fácil de os calar, entre aspas, é do género: certo, e as relações monogâmicas não acabam? Isto se correr mal, isto pondo a ideia de que eventualmente pode correr mal. As relações monogâmicas não acabam, as pessoas não traem, as pessoas não se separam, as pessoas não têm filhos Fora do casamento. nem ia dizer fora do casamento, já ia dizer tipo ter filhos, pararem-se, terem padrastos para os filhos e não sei o quê. Isso é uma coisa normal, os relacionamentos evoluem e alteram e, portanto, era uma das coisas que eu dizia sempre, era: neste momento estamos bem, a decisão foi conjunta, em princípio vai continuar bem, se não ficar bem, tudo bem também, porque são relações, as relações acontecem assim. Eu mostrava-me que estava feliz, estava confiante, estava relaxado, e eu acho que essa era a minha postura e era a reação que eu tinha. Nós temos aqui umas dicas também, eu diria que isto vale tanto para amigos como para família. Sim. E temos aqui algumas dicas de como fazer o come out para amigos e família, então. E primeiro de todas é compreender que é um tema tabu e que vai ser difícil de falar. As pessoas vão estranhar, não vão conhecer, vão ter pouco conhecimento sobre isso ainda. Umas mais que outras, mas... É preciso ter paciência para conversar e explicar e ouvir as mesmas perguntas, claro, e responder às mesmas perguntas. E também não mostrar, tipo, medo, sabe? Para poder responder as coisas. Não, se tu tá contando para uma pessoa que tu tá fazendo algo diferente do que é normal, tu tem que mostrar a disponibilidade e mostrar que tu tá confortável em falar sobre isso e que pra ti é uma coisa natural. Eu acho que mostrar medo também acho que vai mostrar à pessoa, a pessoa vai interpretar que tu sentes que estás a fazer algo errado. Insegurança, né? Mostras insegurança. Tens que mostrar segurança naquilo que estás a dizer. Exatamente. E mostrar que estás feliz, tipo, explicar: olha, não, eu estou feliz, isto deixa-me, tipo, bem disposto, isto deixa-me contente, eu estou a ter boas experiências. Sim, e se necessário também bate o pé e diz: a vida é minha, a decisão é minha e eu faço o que eu quiser e foda-se. Foda-se porque mesmo. tem situações em que tem mesmo que fazer isso, porque não dá pra ficar tapando o sol com a peneira, porque se tu quer fazer aquilo ali e as outras pessoas não concordam, o que é que tu vai fazer da tua vida, né? Eu diria também mostrar exemplos da não monogamia, tipo, na vida real. Mostrar, por exemplo,
filmes, etc., que tenham não monogamia, mostrar Instagrams de tríades ou pessoas poliamorosas, dar a conhecer os novos parceiros e novas parceiras, normalizar a não monogamia. Acho que isto é aquilo que falta muito na sociedade neste momento, e para a família e amigos se aperceberem, compreenderem a não monogamia, também é importante naturalizar e tirar um bocado o bicho de papão, porque, por exemplo, em relação aos pais, os meus pais tinham um bocado de medo da minha relação ficar estragada, entre aspas, por causa da não monogamia. Quando eu apresentei pessoas para além, as pessoas novas, digamos, eles ficaram bastante mais confortáveis. Já que estamos a falar de normalização, quando estamos, imaginem, ao telefone com os vossos pais, a vossa mãe telefonam assim, e vocês estão na casa de outro parceiro novo, ela pergunta-vos onde é que vocês estão, vocês respondem a verdade, vocês estão com outro parceiro que ela não está habituada a que vocês estejam. Isto depois de algum tempo do come out, não é tipo antes do come out, porque sim, não faz. Sim, não é? Não, só vim ajudar a trazer as compras. Certo. Então vamos falar agora sobre o sair do armário para a família. Como é que foi para ti, Cris? Pra mim foi o seguinte, não foi fácil. Não foi fácil porque minha família é muito religiosa. Já sabíamos, não é? Tcharam! Mas então, que influencia bastante. Sim, influencia muito, né? A minha família é muito religiosa e muito tradicional. Mas teve diferentes reações, vamos dizer assim. Eu sou filha de pais separados, então eu tive que falar um negócio no grupo do meu pai, um negócio no grupo da minha mãe, com os meus irmãos, todos. Todos eles estão nos dois grupos, então foi meio que uma coisa meio... Sim, foi uma coisa um pouco complicada. E no teu caso, pior ainda, porque tu não podias ter uma conversa cara a cara com eles, porque estão exatamente com um oceano a separar, não é? Sim, então a minha mãe ficou apavorada. Ela disse: ai, minha filha, como é que tu pode fazer um negócio desse? E quando tu ficar velha... mãe, quando eu ficar velha, me larga no lar, né? Fazer o quê? Meus irmãos são muito religiosos também. Eu tenho 4 irmãos e todos eles são muito da igreja mesmo. Eu tive muito apoio de uma irmã minha e teve os outros irmãos me criticaram muito no início, tipo, muito. O meu irmão mesmo foi o que mais me criticou e o que mais mostrou coisas negativas a respeito disso. E, só tá te usando e não sei o quê. E do meu pai eu tive uma reação que foi, tipo, inesperada. Que até teve uma discussão com a minha irmã mais velha por causa disso. E com meu pai eu tive uma reação que eu não esperava. Que meu pai disse que se eu estivesse feliz, era o que importava. É só o que se quer. Exato. Então, pra minha família foi assim, um pouco confuso. Hoje em dia, eles não aceitam 100%, mas eles respeitam mais do que eles respeitavam antes. Eu acho que está mais normalizado. E o facto de andarmos há 2 anos também conta bastante. Sim, também conta bastante, claro. Bom, no meu caso eu sempre tive mais abertura para falar com o meu pai de praticamente tudo. Sempre que fazia merda, falava com o meu pai. Sempre que tinha alguma coisa para pedir, falava com o meu pai. Porque ele tinha sempre a reação mais justa à situação. A minha mãe é mais impulsiva. E acabei por contar Teus pais não ouvem, pois não? Não. Só... Não ouvem. E se depender de mim, não vão ouvir. Oh, meu Deus. A minha mãe vai ficar chateada. Eu também ficaria Eu contar mesmo à minha mãe, mas conto sempre depois. Que foi o caso que... primeiro contei ao meu pai sobre a situação toda, isto porque já estava num nível com a minha ex em que já justificava, porque já estava a fazer muitas viagens, ela já estava a vir várias vezes para cá. Isto que a tua ex é de outro país, só relembrando esse e mesmo antes de fazer o come out para a minha mãe, o meu pai na altura disse-me: ok, ainda bem que contaste só a mim. Tivemos uma grande conversa. E ele também contou-me, partilhou coisas da altura dele. Foi uma conversa espetacular.
que correu muito bem. E ele chegou, mesmo antes de. Ele disse assim: olha, então para contar à tua mãe, quando sentires que quiseres que mesmo contar à tua mãe isso é necessário, dizes-me. E acabou por acontecer mais tarde. Muito, mas muito ele tempo falou mais pra tarde. dizer porque ele meio que foi preparando o terreno Foi preparando e tal. o terreno, exatamente. Porque a minha mãe reage muito mal às notícias. Tá, e daí tu contou pra tua mãe? A minha mãe é aquela pessoa que ficou chateada por eu sair de casa com a Mariana. Por isso estás a ver. Tá, mas aí tu contou pra tua mãe qual foi a reação dela, assim? O que aconteceu? Não foi nada má, pois não, amor. Perguntou se era swing, mas pronto, foi É um clássico. não sabia melhor, mas não reagiu mal. Não reagiu foi, mal. Tipo, ok, ponto. Assim, quando ela me conheceu, eu me senti um pouquinho desconfortável, porque ela me deu umas olhadas assim, tipo, de baixo pra cima umas 35 vezes. É isso, tens que compreender que as mães vão sempre todas olhar um bocado, né? Vão analisar. Elas ainda não compreendem isto. Eu também não sou o sonho de toda sogra, né? Vamos cair na real. Que geralmente as sogras não vão muito com a minha cara, não. Tatuada e com unhas cabelo grandes. Colorido, não sei o quê. Quem é essa perua? No meu caso, o meu come out à minha família, nomeadamente à minha mãe, foi basicamente forçado. Porque de repente eu estava em Espanha a trabalhar e de repente recebo uma mensagem no Skype a dizer: olha, acho que alguém está a fazer catfishing com a tua foto no Tinder. Oh, merda. Ok, vamos a isso agora. Vamos denunciar o perfil, derruba. Vamos a isso. Então, mãe, estás sentada? Então, é que nós temos uma relação diferente e tal. Pronto, primeiro falei com a minha mãe, durante um tempo só falei com a minha mãe, até me sentir confortável o suficiente e até ter certeza da decisão o suficiente para falar com o meu pai também. Lembro que a conversa com o meu pai foi... E com o meu pai, o meu irmão já sabia há que tempos, porque ele era do nosso grupo de amigos. A conversa com o meu pai foi tipo um jantar, fomos lá à casa, eu e o Tese, fomos à casa dos meus pais conversar com eles e com o meu irmão e tal. A conversa começou bem, porque começou com... Tipo, ele disse uma coisa que eu fiquei mesmo chocada, que foi do género... eu já andava a desconfiar e eu fiquei tipo... Uau. Eu achando que estava escondendo super bem. Exato, mas eu acho que o facto de nós estarmos a mexer mais no telemóvel e não sei o quê, e mostrarmos o telemóvel um ao outro, por aí Mas fora. tu disse que o teu irmão já sabia. E ele não te dedurou, cara? Se fosse meus irmãos, eu tava na cadeia faz tempo. Qual foi a palavra que tu usaste? Dedurar. Dedurar. Uau, nunca tinha ouvido isso. É de dedo duro, tipo, de apontar e falar assim, tipo, olha, ela tá fazendo tal coisa. Dedurar é chibar. Chibar, ok. Não, não, nós temos uma regra implícita que é ninguém chiba nada aos pais. Nossa, Tipo, meu sonho nada, ter isso com os meus irmãos. Sabes que é? Porque ambos faziam merda quando eram putos e então fizeram. Não, mas é que no meu caso nós somos foram 5, né? raras as vezes em que nós chibámos um no outro e foram graves. Mas enfim, o meu irmão, a reação dele foi do género: eu não concordo, não compreendo, mas tu é que sabes. E até hoje é tipo meio... Eu não sei. Eu acho que ele não é contra, mas ele também não é a favor e não compreende propriamente. Mas aceita, pronto, e leva com isso. Tem que levar, porque eu não tenho problemas em falar sobre isso e não tenho problemas em apresentar pessoas e etc. Ele é confrontado com a verdade e tem que aceitar. Sim. Mas se pudesse escolher, ele preferia que não fosse assim, diria. Sim, os meus irmãos também... Os meus irmãos hoje, todos eles conhecem o Tese e a Mariana... a minha mãe também. Minha mãe até chega a perguntar: tá, esse final de semana tu vai estar com eles? Sabe? Meu pai também, várias vezes que falou no telefone, falou: olha, manda um abraço pra galera aí da tua casa. Sabe? Então, tipo, tá suave. Já foi pior. Nós, por acaso, temos uma pergunta em relação ao coming out da família, que este anónimo... É anónimo? Ou anónima? Uma anónima perguntou: até que ponto acham essa parte essencial? Ou seja, interessa dizer à família ou amigos que vocês não consideram assim tão importantes? Tenho essa dúvida já há algum tempo. Até que ponto interessa dizer à família se isso faz parte da minha intimidade? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, mas, na minha opinião, faz todo o sentido dizer. Primeiro, disclaimer,
nem todas as pessoas podem fazer come out por motivos de ficarem em perigo de violência, ficarem em perigo de violência psicológica, ficarem em perigo de ficar sem casa. Portanto, come out não é para toda a gente, e nós temos essa sorte de não termos famílias e amigos que nós tínhamos a certeza que não iam reagir assim. Mas nem toda a gente pode fazer come out, e isso é logo a primeira coisa que é preciso pensar. Mas quem pode, eu acho super importante para duas coisas. A primeira, poder-se apresentar às pessoas novas, ou as pessoas, ou os vários parceiros, à família e aos amigos, porque isso é... Se não fizeres come out, não podes fazer isso, e tens sempre que dar primazia a uma das pessoas, e isso é muito injusto para quem tem esse tipo de relacionamentos que é não hierárquico. Isso é a primeira questão, é o poder apresentar outras pessoas e poder falar abertamente sobre isso. E outra questão que para mim é muito importante enquanto ativista, que é dar notoriedade às não monogamias, falar abertamente, mostrar que há outros estilos de relação, dar visibilidade às não monogamias é importante, e isso começa por falarmos com as pessoas à nossa volta e não andarmos a fazer disto segredo. Para mim é a mesma coisa que por exemplo, uma pessoa que é bissexual não mostrar à família que é bissexual para o resto da vida e ficar no armário para sempre. Epá, não vai ser, a pessoa não vai estar confortável, não vai poder apresentar às pessoas todas, vai estar a perpetuar o ciclo de estar no armário para as pessoas LGBT à sua volta. Eu acho que um dos motivos pelos quais nós somos bastante vocais sobre sermos não monogâmicos é exatamente para que as pessoas que estão à nossa volta também se sintam confortáveis para desafiar a monogamia compulsória. Sim, e uma das perguntas aqui que a Anônima faz é: interessa dizer à família ou os amigos que vocês não consideram assim tão importantes? Eu gostei muito dessa parte porque eu cresci no interior, né? Então eu não vou sair ligando para as minhas vizinhas lá do interior, lá da roça, e dizer assim: olha, eu tenho um relacionamento não monogâmico, beijo, tchau. Sabe? Tipo, eu não tenho necessidade de fazer isso. Mas se um dia eu for questionada sobre, eu não vou esconder. Mas, assim, eu conto para as pessoas as minhas experiências, para as pessoas que eu acho que estão inseridas na minha vida de alguma forma, e que essas pessoas convivem comigo, e que essas pessoas vão notar que eu tenho outros relacionamentos além do meu relacionamento, e que isso vai influenciar de alguma forma. Agora, não saio dizendo pra todo mundo lá na roça que eu tenho um relacionamento desse tipo. Se me perguntarem, eu não vou esconder, é óbvio. Mas eu também não tenho necessidade, porque essas pessoas não importam pra mim, então caguei. Eu acho que a gente não pode usar a não monogamia como é um achievement, então vou contar a toda a gente. Não, e não tem nada de mal também em contar a toda a gente. Por exemplo, eu, nas minhas redes sociais, eu falo muito sobre isso. Então, eu tô toda a vida compartilhando memes sobre isso, informações e dicas e não sei o quê, para as pessoas que estão nas minhas redes sociais. Então, é um círculo de pessoas que eu tenho ali. E tu tens um círculo muito curado nas redes sociais. Tu tens poucas pessoas. Tenho poucas pessoas que são importantes. Tu não Sim. tens, tipo, como eu tenho, que tenho imensa gente. Não. E que tem tendência a resguardar um bocado. Outra coisa que eu acho que é importante pensar em relação a isto de fazer come out para os amigos e para a família é escolher quem são as pessoas a quem se vai dizer. Eu, por exemplo, não vou dizer se calhar à minha avó, que é uma pessoa bastante conservadora, de 90 anos, que se calhar já não tem cabeça para pensar muito sobre isso, especialmente tendo em conta que sempre foi uma pessoa muito conservadora em relação a relacionamentos e sexo. Portanto, vou tentar não ter que fazer o come out, ou vou tentar fazer um come out muito ao de leve, muito devagarinho e muito espaçado, para Sim. ela se ir habituando à ideia, e não é tipo, de repente, olha, pumba, sou não monogâmica. Eu tenho o caso dos meus primos também. Eu tenho muito primo, muito primo. E eu tenho eu acho que 2 primos é que sabem, porque os outros... não é que não vale a pena contar, é que são pessoas que eu não preciso da satisfação da minha vida. São pessoas que eu não preciso da satisfação da minha vida. Então, eu não vou contar. Se um dia vierem me perguntar, olha, eu ouvi dizer que tu, não sei o quê, eu vou dizer, sim, eu realmente faço isso. Mas eu ir lá e contar, eu não devo satisfação na minha vida para essas pessoas. Por falar em primos, tem uma história engraçada que é...
mais umas pessoas em que eu fui obrigada a fazer come out, que foi a uns primos meus que passaram pelo tese com a namorada, com a ex-namorada. É que passei por eles. Whatever, passaram uns pelos outros, é diferente. Viram-me. Whatever, viram-te com a tua ex-namorada na praia e depois foram perguntar ao meu irmão se ele sabia de alguma coisa do Tese me andar a trair. E o meu irmão é que depois disse, olha, disse-me a mim, isto tudo num jantar de aniversário da minha avó, uma coisa de género. E tipo, eles foram perguntar ao meu irmão. O meu irmão é que depois me disse a mim que eles tinham visto alguma coisa, só que o meu irmão não se quis meter e não quis dizer que era consensual. Então eu tive que agarrar um dos meus primos, ir lá fora, conversar e explicar tudo, a situação. Às vezes o come out tipo, nem sequer é algo consensual. No meu caso aquilo não foi consensual, eu não estava de todo preparada para lhes contar e fui obrigada a fazê-lo para que compreendessem o que estava a passar, porque para eles achavam que eu estava a ser traída. Sim, enfim. faz sentido. Mas pronto, enfim. Aí eu esperava só pra ver se eles iam me contar. Eu esperava só pra ver se iam me contar que eu tava sendo traída, entre aspas. Eles foram falar com o meu irmão, quer dizer, em vez de falarem comigo. Mas pronto, enfim, eu percebo, é estranho repara, e awkward. Se eu realmente tivesse a trair, era uma barraca do cara. Era uma bomba, porque não é? Não, e tu não tava sabendo esconder direito, né, caralho? Foda-se. Opa. Exato, não estava a esconder, lá está. Pois. Exato, para nós já era tão normal que já não tentávamos. Ao início, eu lembro que ao início ainda tentávamos um bocadinho, tipo. Olha, e os sítios? Tipo, tenta não ir sítios que possa ser visto por pessoas conhecidas ou assim. Depois, a dada altura, cagámos bem nisso e fomos sair à vontade, não é? E pronto, família e amigos está feito, coming out no trabalho. Como é que Sim, eu no trabalho, se calhar foi um bocado precoce, comecei a contar logo aos meus amigos mais próximos do trabalho. É risky, no trabalho é risky, porque dependendo das pessoas que lá estão, pode custar o job. Essa é a Cris, minha amiga. Ela tinha que vir com isso. Eu tinha, é óbvio que eu tinha. Agora explica a situação. Levei a Cris a um evento de empresa e apresentei-a como amiga. Foi muito legal. Ela já não era bem minha amiga naquela altura. Eu era amiga, mas não era só. A questão também é... Mas lá estavam CEOs, não estavam só colegas. Claro, com certeza, compreendo perfeitamente. E temos que ter também a noção de que as pessoas conhecem-te como uma pessoa casada e se tu fosses de repente aparecer com uma pessoa, esta é a minha namorada, isto é que explicar tudo. E isso é que fazer come out obrigatoriamente. Agora, se for muito inteligente a tua parte levar a Cris não querendo fazer come out, isso já é discutível. Acho que, tipo, levar como amiga ia ser sempre complicado, porque acho que dá sempre cana, não é? Claro que dá, é óbvio que dá. Dá sempre cana. Mas será que eu não queria dar cana? Pois, se calhar querias. Lá está, eu gosto de provocar, eu não sei porque é que eu faço isto. Adoras provocar, é uma coisa incrível. No trabalho eu já tive experiência, porque eu já passei por vários trabalhos, né? Então no trabalho eu já tive experiências de contar e já tive experiências de não contar. Nas experiências que eu contei, como geralmente eu trabalhava com mulheres, né? Porque eu sou esteticista, então eu trabalho em salão. Então, vinham muitas perguntas. Teve até um salão que eu trabalhei mais tempo, em que todo mundo sabia e eu me sentia confortável com isso. Porém, depois que eu saí de lá, eu ouvi dizer umas conversas de que todo mundo estava falando mal de mim, né? Foi aquele salão que foi a Mariana e o Tese, que eu fiz a unha da Mariana e fiz a unha do pé do Tese, não sei o quê. Então, tipo, ali tava todo mundo, tipo, ai, que legal, não sei o quê, interessante. Mas depois que a gente saiu, teve umas conversas bem desagradáveis. E em trabalhos em que eu não contei, foi um pouco estranho, porque, tipo, a gente trabalha num salão, sabe? Então, o Tese às vezes vinha me buscar e tava com a Mariana dentro do carro e as pessoas perguntavam, aquela ali é quem? É a Mariana. Não está errado. É a Mariana. E ponto, saía, né? Já saía. Já saía do salão pra ninguém perguntar assim, ó, quem é Mariana? Então, no trabalho, eu acho que é um pouco... Eu acho que no trabalho tem que se cuidar bem a quem tu conta. Mas porque às vezes pode ser um pouco complicado. chegámos até a almoçar com a tua patroa na altura e ela sabia. Mas já depois do come out no trabalho. Não, mas aquela minha patroa não sabia ainda. Eu achava que ela já sabia. Não, ela foi saber depois disso. Ok. Porque ela me contou uma experiência dela, que ela também vivia uma situação parecida.
um pouco, Ex. né? Ela vivia uma situação parecida, então eu contei, eu assim, então deixa eu te contar um negócio. No meu caso, eu no trabalho onde estou agora não estou out. Honestly, não é porque tenha problemas em estar out, é só porque não tenho relação amigável com as pessoas, são tipo colegas de trabalho. Dou-me ok com eles para trabalhar, mas não tenho uma relação de amizade. E acho que não tenho necessidade. Tipo, se calhar em conversa, não tenho problemas em falar sobre isso, mas não vou puxar a conversa. No trabalho onde eu estava anteriormente, a maior parte das pessoas sabiam. Havia uma pessoa que era mais conservadora e não sabia, porque eu achei que não valia a pena estar-lhe a contar. Não era muito minha amiga e era mais conservadora. Mas tinha outras pessoas e eram todas pelo menos 10 anos mais velhos do que eu. E eu achei isso muito interessante. Ao resto da malta eu contei, inclusivamente... Lá está, mais um dos come-outs também foi inesperado, porque eu fui... Não estava provavelmente a tentar esconder, mas fui almoçar com o Robert Val ali ao pé do meu trabalho. Calhou do meu chefe ir almoçar exatamente ao mesmo sítio. Ai, que ódio. Certo. Então pronto, depois do almoço eu cheguei, sentei e disse: então, vamos conversar, eu vou-te explicar o que é que estava a passar ali. Porque ainda por cima... Pode pensar errado de ti, né? Tipo, ela tá traindo o marido dela, minha nossa. Ainda por cima ele teve um casamento e tudo, quer dizer, era uma pessoa perfeitamente conectada à família, então conhece perfeitamente a minha família. Então lá está, mais uma vez que uma pessoa quando não esconde, às vezes é obrigada a fazer come out, porque acontecem situações, né? Sim, o parâmetro que eu uso pra contar pra pessoas do trabalho que eu tenho uma relação não monogâmica eu teria essa pessoa no meu Instagram? Porque, tipo, o meu Instagram é uma coisa super pessoal pra mim hoje, né? Eu já tive o Instagram com 800 seguidores, é pouco, sim. Mas chegou uma hora da minha vida em que eu pensei assim, chega, acabou a palhaçada aqui de todo mundo sabendo da minha vida aqui, olhando as minhas fotos e vendo as coisas que eu compartilho e dando pitaco na minha vida. Então, eu fiz uma limpa, tirei pra ir umas 700 pessoas, hoje eu devo ter o quê? Umas 180? Deixei o perfil privado e ali eu me sinto 100% confortável em publicar o que eu quiser e falar sobre o que eu quiser e publicar que foto que eu quiser. Sim, eu tenho um outro Instagram pra minha família, porque eles têm que saber que eu estou viva, porque eu moro em outro país, enfim. Mas o parâmetro que eu uso pra descobrir se eu vou falar ou não pra aquela pessoa do trabalho essa pessoa está apta a ser confrontada com o meu Instagram? Se sim, eu conto pra pessoa. Se não, eu não conto. Não devo satisfação da minha vida pra ninguém. Bem, eu como fui precoce a contar a amigos do trabalho, hoje em dia nós já abrimos a relação há 5 anos. E como deves calcular, se eu fui precoce, passado 5 anos já está mais normalizado. Já mais pessoas sabem também. Já houve outra vez mais uma leva de perguntas. E hoje em dia ouvi o podcast. Sim, tu também, como tu tem mais experiência, tu também se sente mais confortável em responder perguntas e se mostrar disponível para poder explicar e ter paciência e todas aquelas outras dicas que a gente já falou antes, né? Sim. Uma coisa que é preciso, se estiverem a pensar em fazer come out no trabalho, algo que é preciso ter em conta é que eu saiba, mas eu não tenho certeza absoluta disto, que eu saiba, não há proteção legal contra o despedimento por isto. No entanto, também que eu saiba, não houve ainda casos em Portugal que isso tenha acontecido. Nos Estados Unidos, por exemplo, acontece pessoas serem despedidas por serem não monogâmicas e polimorosas. Então, nos Estados Unidos acontece toda a merda também. Sim, mas lá está, como em Portugal também ainda não é muito conhecido, é importante ter alguma caução e compreenderem como é que são as vossas chefias, falarem com calma, conhecerem, verem se são muito conservadores ou não, verem como é que são, por exemplo, com direitos LGBTI, porque normalmente sim, as pessoas que estão mais confortáveis com uma coisa também estarão com a outra. Exatamente. E em relação aos come-outs, por hoje está feito. Taca a rúbrica! Então, a rúbrica Parem Com Isso de hoje. No way! Vai ser todo episódio essa todo palhaçada episódio. Mesmo. Parem com isso! Então, a nossa rúbrica Parem Com Isso de hoje vai ser sobre: parem de dizer que Portugal não é um país racista. Por favor. Não vão parar. Lamento. Mas não vão parar. Mas a gente vai lutando. Sim, mas a realidade é que Portugal é um país racista. Não há como negar.
Estamos a falar de um país em que continua a haver claramente melhores trabalhos para pessoas que são brancas, continua a haver muito preconceito com pessoas que não são brancas, continua a haver especialmente muito preconceito racial com pessoas que são negras. Hoje houve uma manifestação ou um ajuntamento. Hoje, sexta-feira, dia 31 de julho. Ai, desculpem, é uma realidade. Convém especificar isso. Para pensar na memória do Bruno Candé, uma pessoa negra que foi morta por uma pessoa que lhe disse insultos racistas à beira da morte, que alvejou-o e que lhe disse coisas do género: volta para a senzala. Por favor, não me digam que isto não é racista. E não venham com coisas de mas porquê é que acham que isso é racismo? Foi só uma coisa em específico, não se aplica a toda a gente, nem todos. E quando os pretos matam brancos? Por favor, vão ver a maneira como o racismo estrutural impacta a sociedade. E em Portugal há muito isso. E temos também uma coisa muito específica, que é a ideia de que nós somos melhores que as nossas colónias, nós somos melhores que as pessoas que vieram das colónias, e temos a ideia de que os descobrimentos foram tudo peace and love e que... Só que não, né? Exato. É o que nos ensinam na escola. E ensinam-nos na escola. Não, errado, porque... Desculpa, Linda, eu estive lá, eu estive lá, foi-me ensinado, e eu, quando era miúdo, eu lembro-me de ver aquele pedaço de história como uma coisa heroica. Era uma coisa a ser celebrada. E não falávamos da forma como tínhamos feito escravatura, não falávamos da forma como tínhamos violado mulheres não brancas. No Brasil, eu acho que é mais falado sobre isso em história do que aqui. Porque eu, em história, com todos os meus professores, eu sempre aprendi que português foi pro Brasil, chegou lá por engano, deu uma meia dúzia de espelho para os índios que nem sabiam o que era aquilo, roubaram nosso ouro, exploraram nossos índios e acabaram com a merda toda. Pois, mas aqui não é isso que se aprende. Aqui há o mito do colonizador bonzinho. Só que não, né? E é horrível estarmos a ensinar isso às crianças em vez de estarmos a explicar-lhes a forma como nós oprimimos países inteiros e culturas inteiras, obrigamos as pessoas a mudar de língua. Sim. E ainda hoje somos pessoas racistas e xenófobas. Muito. Basta ver os comentários que há, tipo, há uma página que é um fascista cada dia passando vergonha, e é impossível ler aquilo e não pensar que Portugal é um país racista. E o pior é que o racismo mata. E violenta as pessoas. Neste caso do Bruno Candé, até houve um tweet do Papillon, não sei se vocês conhecem, é um cantor. Não sei. É um cantor tuga, que por acaso é negro. E ele tweetou a seguinte frase: se o velho matasse um cão, Portugal teria mais empatia. É real. É real. E é Dói. Isso dói, real. Nem dá para comentar isso, só apetece ficar em silêncio e tipo explodir de raiva, mas é a realidade. E por acaso, quase que no meio deste hit do caso do Bruno Candé, ainda acabo por ver um post de um amigo meu que ele anda sempre de bicicleta para o trabalho e acabou por investir numa grande bicicleta zona e foi travado pela polícia. E ao que o polícia o para e pergunta-lhe a seguinte questão: como é que você tem dinheiro para comprar uma bicicleta dessas? De certeza que é sua? Quando as próprias forças da autoridade isto depois assim. dele perceber que ele era negro. Sim, exato. Mas se as nossas próprias forças da autoridade são assim, e aliás a violência policial que existe desmesurada para pessoas que são negras é gritante. Enfim. Ok, depois deste rant, que vamos ser claros, é muito necessário e é necessário todos os dias, vamos passar para a nossa recomendação de mídia da semana. E a nossa recomendação é a série documentário que se chama Resumindo, na Netflix,
ou em inglês Explained. E neste caso, o episódio de monogamia. Ou seja, episódio Netflix, resumindo, monogamia. E este episódio são 20 minutos, é uma coisa que é rápida de se ver, e fala sobre o contexto todo sociocultural de como é que apareceu a monogamia. Sim, ouviram bem, apareceu a monogamia, porque a monogamia não é a estrutura relacional ou aquilo que o corpo humano foi feito para fazer. Fala-se, por exemplo, de como os humanos são como os bonobos, que são tipo gorilas pequeninos, basicamente, e que, tal como nos bonobos, o nosso corpo e a nossa anatomia está feita para não ser monogâmica, para ter vários parceiros sexuais e parcerias, no geral. Outro statement que foi bastante bom, que eu captei logo assim que vi, é bem no início, que diz: o amor é um sentimento, a monogamia é uma regra. E eu acho que, se vocês pensarem bem, vão descobrir que é mesmo uma regra. Sim, e o próprio documentário explica de onde é que apareceu essa regra, e que apareceu num contexto de revolução agrícola, em que houve a necessidade de separar as terras como propriedade e a propriedade ser passada de família em família, de familiar para o seu filho, e a monogamia era a única forma de ter a certeza de que o filho era seu filho e não filho de outro homem qualquer. Portanto, o casamento e a monogamia era uma forma de perpetuar a propriedade. Capitalismo, basicamente, não é, gente? Vimos aquele caso na Venezuela, da tribo da Venezuela, não é? Que a mulher pode estar com vários homens e acabam por não saber quem é o pai, então todos os possíveis pais daquela criança meio que o educam. Sim. São responsáveis pais. É uma tribo não monogâmica, claramente, em que fazem a criação dos filhos em conjunto. E ainda dizem que... Vejo muita gente dizendo que índio não é desenvolvido, né? São mais. Para além desta questão de manter a propriedade, foi também a monogamia foi também uma forma de impor papéis de género e manter a ordem social, porque era muito mais fácil dizer que um homem tinha que estar com uma mulher e que a mulher tinha que ser a coitadinha e ser suportada pelo homem, e a mulher tinha que ficar em casa e o homem tinha que ir ganhar o dinheiro, e é muito mais fácil manter o patriarcado vivo assim. E sim, desculpem lá envolver aqui os feminismos, mas vai acontecer várias vezes durante o podcast. É muito mais fácil meter a mulher a ser subjugada numa monogamia do que numa não monogamia. Isto é um tema que vamos explorar depois mais à frente também. Foi interessante. Eu, para mim, achei super interessante que eles fizeram um estudo, eles falaram de um estudo que existe sobre monogamia versus não monogamia, em que 1/3 dos americanos, uma em cada 3 pessoas, disse que a sua relação ideal era não monogâmica. Portanto, onde é que andam todos? Onde é que vocês andam? Digam olá. Estão todos a ser hipócritas. Sim, e também fala a respeito da evolução do homem e tal, e diz que o homem, ele não evoluiu para se tornar monogâmico, ele evoluiu para se tornar adaptável. Isso eu achei super interessante. Por quê? Estás a dizer em termos biológicos, do próprio Sim. corpo e a psique. Sim, sem dúvida. O facto de poder decidir e o poder conversar e o poder ter vários estilos diferentes e vários designs diferentes de relação, é nesse sentido. Nós adaptámos várias vezes, né? A várias coisas, a várias relações diferentes. Mesmo já depois da não monogamia. Mas o ser humano se adapta não só a nível relacional, né? Tipo, se adapta a qualquer coisa. Uhum. Agora, por exemplo, a situação que a gente tá vivendo agora, Do Covid, pois? Sim, a gente tá se adaptando aos pouquinhos e muito mal, diria. Muito mal. E muito mal, diria, a gente tá se adaptando a isso. Vamos fechar, né? Epá, eu diria que sim. Então, só... Eu pra mim ficou um pouco pesado falar, continuar com o podcast após o Parem Com Isso, porque é um assunto que realmente mexe muito comigo.
E eu não consigo entender por que alguém consegue sentir ódio de outra pessoa só por causa da cor da pele dela. E já te mandaram para a tua terra cá? Já me mandaram várias vezes. Eu escuto isso quase diariamente no telefone, no trabalho. Não, mas já te mandaram pessoalmente também? Já me mandaram pessoalmente também. No mercado? Sim. É uma situação muito delicada e... enfim. Vamos fechar e vamos fechar para férias. Hoje é sexta-feira e foi o meu último dia de trabalho. Vocês, né? Porque agora... eu vou continuar trabalhando. Vou ficar Mas 3 vais trabalhar, semanas vais para o ar. E tu vais trabalhar, tipo, hora sim, hora não. Mas trabalhas, atendes uma chamada, vais dar um mergulho. Vou dar um mergulho, exatamente. Vai ser Ou então bem estás assim. tipo com o computador e com os pezinhos dentro d'água. Nossa, que sonho, apanhar um choque. Mas fica já o próximo tema e para as pessoas fazerem perguntinhas para os nossos DMs, que o nosso próximo tema vai ser sobre fetiche, kinks, experiências e sexo na não monogamia. Vai ser um episódio bem legal. Quente. Tenho tanta coisa boa para dizer. Eu tenho coisa ruim também. Sim, também, é uma verdade também. Infelizmente. Mas eu também tenho coisa boa, mas tem coisa ruim. É, que acontece muitas vezes no sexo. Aí vai ser um episódio bem recheado, assim. Bem gostoso. Façam perguntinhas ou dúvidas ou coisas que vocês ou já tenham. contem experiências histórias diferentes que vocês tiveram e vai ser um episódio do caralho. Eu tô querendo gravar esse episódio. Vamos gravar hoje? Vamos já começar a falar disso. Adeus, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada por terem ouvido. Ai, eu não conseguia. Isso é por os cortes de autorização. Eu amo demais pra isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Isso ia ser uma loucura. Ramboia. Com moderação.